Bom dia, bom dia. Você que está chegando agora, já deixe seu like, deixe seu gostei, porque o vídeo já começa com ótima informação, reiterando que a gente já falou em diversas oportunidades sobre o desenvolvimento do Bahia dentro da divisão de base. 3-1 para o Esquadrão de Aço, resultado importante, resultado fora de casa, que mostra mais uma vez a força, o domínio e a hegemonia que vem se construindo dentro da divisão de base, com o Bahia investindo, com o Bahia tendo atletas qualificados, com o Bahia tendo uma metodologia própria de desenvolvimento, com o Bahia mostrando a sua força, o seu poderio. O Esquadrão ganhou por 3-1, né? Aplicou 3-1 fora de casa na equipe do Red Bull Bragantino. Tá? Os gols que estão passando na sua tela foram marcados por Pedrinho, Caio Suassuna e Carioca. Pedrinho e Caio Suassuna tiveram oportunidades, inclusive, esse ano na disputa do Campeonato Baiano, né? Com a equipe principal, o Bahia botou aquela boa e velha mesclada e eles tiveram algumas chances. Carioca é um outro talento da base do Esquadrão de Aço, 3-1 na equipe do Red Bull Bragantino. Mais um resultado positivo importante dentro da base. A gente está trazendo aqui os resultados contundentes contra equipes do interior do estado, em torneios como Copa Salvador, como o próprio Campeonato Baiano, mas em categorias de base, nos torneios nacionais, a gente também vê uma força muito expressiva do Bahia, né? E isso é interessante de ser destacado, tá? Então, parabéns aí para a molecada. 6º lugar agora no Campeonato Brasileiro Sub-20, né? 3º lugar, se eu não estou enganado, no Brasileiro Feminino Série A1 e em 3º lugar no Brasileiro Série A masculino, né? Podendo aí chegar com os jogos de confronto direto contra o Palmeiras e jogamentos que tem até a liderança. Então, todas as categorias do Bahia dando respostas interessantes dentro de torneios de pontos corridos, que continue assim e que a gente consiga aí coisas bem relevantes com todas as categorias possíveis. O Bahia vai evoluindo, né, paulatinamente, mas com muitas frentes, né? Isso é, sem sombra de dúvidas, extremamente importante. É importante também a gente ver jogadores do nosso time, do nosso plantel, readquirindo a confiança. SofaScore Brasil trouxe as maiores notas da rodada, dessa nona rodada de Campeonato Brasileiro da Série A, e tivemos ninguém mais, ninguém menos, depois do fim da rodada no dia de ontem, que Everaldo Stum liderando a lista, né? Ele teve aí uma nota de 9,1, né, no triunfo do Esquadrão sobre a equipe do Atlético Paranaense por 3-0. Tivemos em segundo lugar Christian, que inclusive quase veio para o Bahia em determinado momento, e que meteu o gol na partida contra o Vitória da Bahia, nosso queridíssimo rival, que tomou pé, lapada. Tivemos Marlon Freitas ali em terceiro lugar, também cravando 2 vezes contra o Grêmio. Coelho em quarto lugar, fez gol, contribuiu na partida contra Chapecoense fora de casa, pelo Galo. E em quinto lugar, Luciano Juba, que fez gol e deu assistência, fez mais uma excelente partida, teve mais uma excelente participação na construção do resultado contra a equipe do Atlético Paranaense, que merece novamente a nossa menção, que merece novamente o nosso vídeo de indignação, de chateação, como já falei para vocês em algumas oportunidades, né? Não é por querer validação, não é por querer se provar, é por merecimento, é por justiça, é pela honra que Juba merece. Inclusive teve alfinetada por parte do Bahia e houve destaque aí nas redes sociais, vamos ver. Vocês viram que o Bahia tirou uma onda com o Carlo Ancelotti? O perfil oficial do Esporte Clube Bahia fez um post em espanhol ironizando o fato do Luciano Juba não ser convocado pela seleção brasileira, ironizando o fato do melhor lateral esquerdo do país não ser convocado para a seleção e ter oportunidade em 2 amistosos. Esse post foi feito após o triunfo do Bahia para cima do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro 2026, onde o Bahia ganhou por 3-0 com 1 gol e 1 assistência dele, Luciano Juba. Quer dizer, correção, Lucianito Rubita. Se liga como foi o post do Esporte Clube Bahia. Lucianito Rubita tienes cositas para hablar con la hinchada
del Bahia. Renchada, tá certo isso aí? Eu não sou bom no espanhol, não. Eu penso que o Luciano Juba é um pouco diferente o estilo de jogo dos laterais que foram convocados por Carlo Ancelotti, mas em algum momento você vai precisar de um lateral esquerdo um pouco mais ofensivo. Luciano Juba, podemos dizer que é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. São 13 jogos na atual temporada, 7 participações no gols, né? 4 gols e 3 assistências. Em nenhum momento da partida o Carlo Ancelotti vai precisar de um lateral esquerdo mais ofensivo. Não, porque precisa de ofensivo, porque ele libera mais os pontos, não sei o que. Será que é só esse o motivo? Ainda bem que o Sport Clube Bahia fez questão de lembrar que o Lucianito Rubita, pernambucano, é na verdade uruguaio, venezuelano, chileno, italiano, inglês, menos brasileiro. Qual a tua opinião? Concorda, discorda? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, manda no grupo da sua família e me segue. Tamo junto. Vocês viram que... E eu tô enchendo o saco também, o Bahia tem que encher o saco, a gente tem que falar, né, não é... Assim, evidentemente, e o Bahia não tá errado em fazer isso, que é pra valorização da marca Esporte Clube Bahia. Jogadores se interessam a vestir a camisa de clubes que levam jogadores pra seleção brasileira. Isso é um fato, né, a gente tem que falar sobre essas questões que são, querendo ou não, importantes também de serem consideradas, mas assim, acima de tudo isso, eu vou encher o saco e o Bahia tem que encher o saco também, porque Juba merece o reconhecimento. Mas eu também já aceitei, já acatei que é isso mesmo, infelizmente, né, porque muita coisa na nossa vida, infelizmente, a gente tem que tolerar, aceitar, calado e tudo mais, né, eu tô aceitando, mas tô aceitando falando dessa vez, pelo menos, né, tô aceitando aqui, enchendo o saco, pra ver se de alguma maneira isso daí incomoda, pelo menos, no mínimo, né, porque Juba merece muito esse reconhecimento. Tá? Ainda sobre esse jogo, gente, até para poder fechar sobre esse jogo, nosso querido Rainan Peralva trouxe o áudio do VAR e os absurdos que foram falados nesse áudio do VAR. Eu já trouxe a minha opinião aqui no canal, se você acompanha assiduamente já sabe, né? Foi um lance interpretativo, independente se eu achar que foi ou não um pênalti, estava na cara do juiz, ele que tomou a decisão, não tinha uma imagem diferente da que ele viu a olho nu na frente dele, para poder moldar a sua opinião, e evidentemente que o discurso do VAR acabou, do árbitro do VAR, né, acabou sendo determinante para ele poder voltar atrás, e a falta também de né, pujança para o árbitro, né, que acatou muito fácil. E aí Rainan destacou uma visão muito parecida aí com a minha e trouxe o áudio do VAR, vamos ver. Eu não ia nem falar desse assunto, mas não tem como deixar isso aqui passar batido. Foi divulgado o áudio do VAR de Bahia e Atlético Paranaense, e o que se ouviu na anulação do pênalti marcado em cima do Everaldo foi uma parada absurda. Antes de tudo, vamos ouvir juntos o que o árbitro de vídeo falou. Preciso que você analise o impacto, ok? O jogador de branco adianta a bola, o de preto toca de raspão na ponta do pé dele e ele joga a perna pra trás e se projeta, tá bom? Às vezes parece que o próprio árbitro de vídeo esquece qual a função dele dentro do jogo, né? Primeiramente, existe sim o pisão no pé do Everaldo. Um pisão pode fazer com que o jogador não consiga realmente continuar na jogada. O Everaldo valorizou? Ok. Faz parte do futebol, malandragem faz parte disso também. Mas o árbitro viu o lance com clareza, tinha a visão limpa, estava perto da jogada. Exatamente. E não titubeou, marcou o pênalti na hora. E nessas condições, sem um erro claríssimo do árbitro, o VAR não pode chamar ele para ir na beira do campo para analisar a jogada. E o pior, a forma que ele faz isso. Parece que tá dando ordem no árbitro principal da partida, quem tem o poder de decisão. Preciso que você veja a intensidade. Toca de raspão no pé do jogador do Bahia. Gente, não tem uma imagem 100% conclusiva dizendo que o toque foi de raspão ou que não teve a intensidade suficiente. Ou seja, não era para ele ter chamado o árbitro na beira do gramado. E o pior, o árbitro não fala absolutamente nada. Só é influenciado pela opinião do árbitro de vídeo e toma a pior decisão possível. Que além de anular o pênalti, ele dá cartão amarelo para o Everaldo por simulação. Como isso foi simulação? Se existe o toque no pé do jogador, simulação seria se ele fingisse que teve o toque no pé e se jogasse dentro da área. Decisão bizarra. Erro indesculpável. Sorte que não fez falta pro Bahia durante a partida. Vou até te falar, eu não acharia absurdo se o árbitro, no momento daquele lance ali, achasse que não foi pênalti. Mandasse o jogo seguir. Mas a partir do momento que ele vê claramente e toma a decisão dentro de campo, sem nenhuma outra imagem pra contestar isso, essa decisão tem que ser mantida. E você, o que acha? Você marcaria esse pênalti em cima do Everaldo? Acha que o VAR fez certo em chamar o árbitro ali na... Bom, é isso, cara. Não é porque não afetou o resultado, não é porque não prejudicou diretamente o Bahia, prejudica porque dá um amarelo para o Everaldo, né? Fica meio que pendurado aí e tudo mais. Mas assim, é por uma questão de coerência, né? Falta de critério, né? De preparação mesmo, falta de preparação. Perceba a geladeira um árbitro desse, né? E eu vou encher o saco também disso daí, como eu tô fazendo aqui. Já falei, já trouxe minha opinião, já trouxe minha reivindicação, já botei o vídeo de Everaldo falando sobre isso lá na Casa da TV. Já coloquei o vídeo do lance ali, enchendo o saco também na Casa da TV. E vou continuar me treinando, porque assim, esse árbitro não tem competência para poder apitar jogos de Série A. Novamente, ainda bem que não fez falta do Bahia. Mas tem que ser penalizado, porque esse tipo de erro não é aquele erro
Pô, não marcou nesse lance aqui, pô, que merda, errou ali, pá. Não, é um erro muito pior, muito mais grave, é um erro de falta de capacidade de gerenciamento, né? Para além da interpretação. Bizarro, ridículo. Olha só, gente, queria trazer o destaque para isso aqui, com todo o zelo e cuidado do mundo, evidentemente, porque eu sei que se trata de um assunto delicado, não quero nem entrar no mérito da religião, se né, é para ser feito ou não, só estou querendo trazer aqui a informação para você que nos acompanha, porque pensando meramente no aspecto futebolístico, né, no jogo em si e tudo mais, são situações que podem ali gerar um prejuízo, e a gente vai pegar novamente um Palmeiras que ano passado a gente enfrentou na Fonte Nova com um gramado bizarro, né? Tava em processo de transição ali e tudo mais. Abel Ferreira falou pra caramba e vai falar de novo, provavelmente. Tomara que seja novamente com o Bahia vencendo. A Arena Fonte Nova recebe culto da Igreja Universal na Sexta-feira Santa em Salvador. Matéria do site Alô Alô Bahia, que fala isso daí que a gente destacou, né? Que vai receber o evento Família ao Pé da Cruz, promovido pela Igreja Universal do Reino de Deus, nesta sexta-feira da Paixão, dia 3, em Salvador. Hoje, né, a mobilização tem início previsto para as 10 horas da manhã e contará com entrada gratuita, com acesso do público por ordem de chegada. A programação também será realizada simultaneamente em outras capitais do país, como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Segundo a organização, o encontro tem como proposta reunir fiéis em um momento de fé voltado às famílias, tá? Enfim, a estrutura já tá pronta, né? No momento que eu tô soltando esse vídeo aqui, com certeza já tá tudo pronto, tudo alinhado, mas são as imagens logo após o jogo do Bahia contra a equipe do Atlético Paranaense, com a estrutura sendo montada. Vai gerar algum prejuízo pro gramado? Não tem jeito, vai gerar prejuízo pro gramado. Que o Bahia consiga, que a Bahia não, né? O Bahia tá ali para administrar tal, mas a gestão ali do gramado tem a capacidade de pelo menos resgatá-lo em partes para esse jogo de domingo. Seja o que Deus quiser. Bom, meus amigos, é isso. Ótima Páscoa para vocês. Final de semana em família. Deus abençoe. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sino e compartilhar, tá bom? Um abraço, beijo no coração. Tamo junto. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mário Nordeste. E você?